Bem, agora nós vamos ver o modelo de Kydland e Prescott, de 1977. Os pressupostos são os seguintes. Primeiro, as flutuações na demanda agregada geram efeitos reais. Né? Então, pressuposto aí de que as alterações, mudanças na demanda agregada ocasionam efeitos reais. No caso aqui, impactam sobre a renda, o produto real. Né? As expectativas em relação à inflação afetam a oferta agregada. Quer dizer, as alterações de humor ou de expectativas, de esperanças, né, de previsões em relação à inflação impactam na oferta agregada. Tá? E o terceiro pressuposto, o nível de produto ou renda com preços flexíveis está abaixo do nível ótimo. Quer dizer, você tem aí uma situação, né, de preços flexíveis e um produto, né, que está abaixo do produto ótimo, né, de pleno emprego. E mais um pressuposto, a inflação acima de um certo nível, ela tem custos. E quanto maior for a inflação, maior será o custo marginal de aumento da inflação. Tá? Então, ela tem custos. Né? Quando ela atinge um certo patamar, ela passa a ter custos que vão se tornando crescentes. Né? Então, quanto maior for a inflação, maior será o custo marginal de aumento da inflação. Né? Então, a partir de um certo nível, ela pode causar danos, e se aumentar além desse nível, ela causa danos cada vez mais significativos. Outro pressuposto. Os policymakers controlam o θ, quer dizer, a moeda exógena, determinada pela autoridade monetária. Né? Então, a moeda exógena, né, quer dizer, determinada fora do modelo, né, não determinada dentro do modelo, ela é definida pela autoridade monetária. Né? E quem controla essa moeda, né, e quem controla o teto, são os policymakers. Né? E aí, né, embaixo aqui, eu estou falando que o Walsh, né, o livro do Karl Walsh, de economia monetária, ele usa o θ como crescimento da oferta monetária nominal. Né? Então, eles controlam esse crescimento da oferta monetária nominal. Tá? É o pressuposto da moeda exógena, determinada pela autoridade monetária. A curva de oferta agregada é a mesma utilizada pelo Robert Lucas. Né? Então, a gente tem essa curva aqui. Tá? Aqui a renda, o crescimento da renda, aqui a renda fixada, constante, né? Um parâmetro B, né? E aqui o hiato inflacionário, que a gente tem a inflação real menos a inflação esperada. Tá? Tendo B positivo, né? B positivo aqui, eu tenho aqui que Y é o log do produto real, que é a taxa de crescimento do PIB real. Y barra é o log do seu nível com preços flexíveis. Né? Então, crescimento do PIB com preços flexíveis. Inflação verificada, inflação real. E PIE é a taxa de inflação esperada. Tá? Então, essa curva de oferta agregada de Lucas. Tá certo? Os policymakers querem minimizar a seguinte função de perda. Aqui a demanda por moeda, né? Aqui a gente tem o hiato do produto, né? Taxa de crescimento do produto, e aqui, né, Y estrela, né? Taxa ótima, aqui metade produto, metade inflação. Eles querem minimizar a seguinte função de perda, que é aqui uma relação aí derivada também da curva de Phillips, né? Produto e hiato do produto, e aqui a inflação. Né? Então, Y estrela, ou Y asterisco,
é o produto ótimo do ponto de vista social. E o parâmetro A, que é esse aqui, ele reflete a importância relativa da inflação e do produto para o bem-estar social. Então a gente admite que o A é positivo, né? O A aqui a gente considera ele como positivo, que é a importância relativa da inflação e do produto para o bem-estar social. Né? Então aqui a gente tem um peso de metade para cá, metade para cá. Suponha que o governante se compromete com uma meta inflacionária antes da formação de expectativas. Então, ele está comprometido com uma meta inflacionária, né? E esse comprometimento se dá antes que as expectativas entre os agentes se consolidem, se formem, se embasem, né? A meta é definida a priori pelo governante. A taxa de inflação esperada é igual à anunciada. Então temos aqui expectativas rígidas ou estáticas, né? Então nós temos aqui que a taxa de inflação esperada, PE, é igual à taxa de inflação anunciada. A taxa de crescimento do produto é igual à sua taxa natural, né? Que é Y igual a Y barra. São pressupostos aí do modelo. O governante vai escolher a inflação de forma que minimize L, que é uma função de perda de bem-estar social, tá? Então ele vai, não é bem a demanda, deixa eu falar de demanda, não é bem a demanda por moeda isso aqui não, isso L é uma função de perda de bem-estar social. Não, houve um engano aqui da minha parte. Aqui, então ele escolhe a inflação tomando a inflação esperada como dada. Então, o problema do governante é minimizar essa função de perda, escolhendo a priori a inflação, a meta de inflação aqui, a inflação π. E aí eu pego aqui a equação 6, que é essa aqui, y, que define y, e substituo no y da equação 7, que é essa aqui. Então eu pego esse y aqui e jogo aqui embaixo, no y que vem antes dessa subtração aqui do y ótimo. Tá? Substituo, insiro na verdade, né? Uma equação na outra e minimizo. Condição de primeira ordem. Após alguns cálculos que eu quero que vocês façam, né? Então façam esses cálculos, me entreguem na lista de exercícios, né? Esses cálculos, né, do modelo do Kydland e Prescott, e cheguem nesse resultado. Π é igual a π estrela, né? E aqui, essa equação aqui. Que mostra que há uma relação positiva entre π e πe, com declividade inferior a 1. Tá? Então existe uma relação positiva, aqui os sinais positivos, né, entre π, a inflação, e a inflação esperada, com declividade inferior a 1. Eu tenho a figura 10.4 que mostra isso. Né? Isso mostra que o governante tem incentivo em adotar uma política monetária expansionista. Né? Porque essa relação positiva entre inflação e inflação esperada, quanto maior a inflação, maior a inflação esperada, né? Quanto menor a inflação, menor a inflação esperada, essa relação positiva e declividade inferior a 1, né? Então nunca chega a ser uma relação de 1 para 1, nunca chega a ser da mesma magnitude, mostra que o governante ou a autoridade monetária tem incentivo em adotar uma política monetária expansionista, porque essa relação é menor que 1 entre inflação e inflação esperada. Então, se ele gerar uma inflação de, por exemplo, 5%, a inflação esperada tende a ser menor
do que a inflação passada. Em outras palavras, as pessoas são potencialmente otimistas em relação à inflação futura. Tá? É o pressuposto subjacente aqui. As pessoas guardam um certo otimismo moderado, claro que não depende só, né? Isso depende de outros fatores. As pessoas são inteligentes, né? Quando analisam os dados contemporâneos, recentes. Porém, existe essa relação positiva com declividade inferior a 1, mostra um certo grau de otimismo, né? Ou de não realismo, porque se fosse igual a 1, teríamos um realismo, né? Estrito. Mas não temos, então é menor do que 1. Esse fato de ser menor do que 1, dependendo da magnitude desse valor menor que 1, a gente teria que as pessoas tendem a ser moderadamente otimistas em relação às suas expectativas de inflação, considerando a inflação passada. Então, na situação de equilíbrio, nós temos ausência de incerteza. Ou seja, a inflação é igual à inflação esperada. A expectativa inflacionária é igual à inflação registrada, né, ou real. Isso só ocorre para uma certa taxa de inflação, que eu quero que também vocês cheguem nesse resultado, que é derivado dessa equação aqui, tá? Equação 10, que é esse resultado aqui. Π é igual a π estrela mais B sobre A. Né? E aqui a gente tem uma inflação de equilíbrio, que é a situação de equilíbrio que tem aqui. Nós temos ausência de incerteza. Não temos incerteza na inflação de equilíbrio. E nessa situação nós temos que o PIB é igual ao PIB de pleno emprego. O crescimento aqui é igual ao crescimento relacionado ao pleno emprego. Tá? Voltando aqui, ó. Aqui. Peraí. Aqui. O log do produto real e o log do seu nível com preços flexíveis. Né? Então, o log do PIB real é igual ao log do nível com preços flexíveis. Então existe uma inflação mais alta do que na situação anterior. Só que o produto continua não aumentando, como o governo desejava. Ele não queria que o produto aumentasse e teríamos uma inflação mais elevada. Ele quer que o produto aumente, né? E não conseguiu gerar esse aumento. E gerou inflação. Né? Quer dizer, de novo, um modelo aí inspirado na curva de oferta agregada de Lucas, né, da Escola de Chicago. Isso ocorre porque o anúncio de uma inflação ótima, né, inflação esperada, uma inflação ótima, né, inflação, produto ótimo, inflação ótima aqui, né, essa inflação ótima anunciada no início e o seu cumprimento após as expectativas sobre a inflação serem conhecidas são interporalmente consistentes ou dinamicamente inconsistentes. Tá? São inconsistentes do ponto de vista intertemporal, ou seja, entre períodos distintos, né? Ou dinamicamente inconsistentes. Tá? Então, houve um anúncio no início, né? E o cumprimento desse anúncio, dessa inflação ótima, depois das expectativas sobre a inflação real serem conhecidas, né? Gerou inconsistência dinâmica. Isso acabou se refletindo no não atingimento do produto. O produto não aumentou, tá? Porque houve inconsistência dinâmica. Agora, por que existe essa inconsistência dinâmica ou intertemporal? Né? Agora a gente vai passar para a análise, né, e para as considerações finais do modelo do Kydland e Prescott.
que ganhou o Nobel, né, uns anos atrás. Eu não me lembro exatamente quando foi, mas foi na década passada. Né. Porque se os agentes acreditarem na promessa, os policymakers possuem um forte incentivo para não cumpri-la. Né. Primeiro esse ponto. Existe inconsistência intertemporal porque quando os agentes acreditam na promessa de uma inflação ótima, né, os próprios policymakers têm um incentivo de não cumprir essa promessa. Tá? E, dado que os agentes sabem que os policymakers têm esse incentivo, eles não acreditam na promessa. Como os agentes sabem que esse incentivo existe, eles não acreditarão nas promessas dos policymakers. Então, existe uma relação de desconfiança mútua, né? Sobretudo dos agentes para os policymakers, mas também dos policymakers, às vezes, em relação aos agentes, e essa desconfiança se traduz no não atingimento dos objetivos dos policymakers, que seria gerar uma inflação ótima para induzir um crescimento econômico. Então, uma regra de condução da política monetária só vai funcionar se os policymakers a cumprirem. Né? Então, é algo como os agentes, eles estão sempre atentos aos resultados, não interessando exatamente as intenções, ou nem mesmo a prática importa muito. O importante é o resultado. Né? Então, se essa regra for atingida, né, se ao longo do tempo os policymakers cumprirem a regra de condução monetária, aí você tem um funcionamento da regra, né, do objetivo. Nesse caso, eles atingiriam o objetivo de gerar crescimento. Uma situação extrema, né, que é mais rara, ela vai acontecer quando as autoridades monetárias perdem a capacidade de determinar a oferta de moeda. Nesse caso, as autoridades monetárias, os policymakers, ficam completamente desacreditados, né, e perdem completamente, uma situação rara, né, mas pode acontecer no limite, uma situação limite, né, quando eles perdem completamente a capacidade de determinar ou afetar a oferta de moeda. Dois problemas com a imposição de regras de condução de política monetária. Duas situações que surgem quando a autoridade monetária estipula ou impõe regras de condução da política monetária. Primeiro problema, as regras não levam em consideração situações inesperadas. Então, o cumprimento da regra pode ser inconveniente e inoportuno em algumas ocasiões. Né? Então, a regra pode ser não tempestiva, ou intempestiva, ou inoportuna, né? Ou não oportuna, enfim. Estou usando alguns sinônimos. Né? Elas podem fugir de situações que não foram contempladas na formulação da regra. Aquela situação não foi prevista quando a regra foi formulada e o cumprimento da regra, nesse caso, se torna inconveniente, né, inoportuno ou intempestivo. Muitos países eles conseguem manter a inflação baixa mesmo não adotando regras estritas de condução de política monetária. Então tem essa questão também. Né? Para que eu vou adotar uma regra de condução da política monetária se o país X, Y, Z, se os países, né, X, Y e Z não adotam regras e estão lá com a inflação baixa? Então, a regra é útil? Pode ser, né, mas para alguns países ela é desnecessária. Né? Então, ela não é uma regra de validade geral. Nenhuma regra tem, até agora, né, validade geral na teoria da política monetária. Então, soluções para a inconsistência intertemporal. Né? A gente viu aqui as soluções, a gente está olhando essas soluções agora. Então foi preciso buscar maneiras de contornar o problema da inconsistência intertemporal sem impor compromissos de política monetária. Então nós tivemos maneiras de contornar o problema da inconsistência intertemporal sem apelar
né, para a imposição de compromissos de política monetária. Duas maneiras foram adotadas. A primeira, reputação, e a segunda, delegação de poderes. Né? Maneiras de contornar a inconsistência intertemporal ou dinâmica sem ter que impor compromissos ou regras de política monetária. Mais duas possibilidades que foram menos adotadas: penalizações e incentivos. Agora o modelo de reputação, né, que fica aí para a próxima videoaula, que é uma das soluções, né, que a gente viu, para a inconsistência, para contornar, né, a inconsistência intertemporal. Até a próxima videoaula.